Salve, salve, alunos do sexto ano. Aqui quem está falando é o professor Roberto, sou professor de ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula e eu gostaria de reforçar o pedido a vocês para que vocês pudessem assistir as nossas videoaulas, fizessem as atividades do formulário Google e também fizesse um comentário no vídeo que você está assistindo, para que a gente possa saber qual está sendo o alcance dos nossos vídeos. Lembre-se, todos nós estamos nos empenhando ao máximo para levar um conteúdo de qualidade para dentro da casa de vocês. Bora lá que eu tenho bastante coisa para falar com vocês. Então, a nossa aula de hoje será, na verdade, um trabalho muito sério, informativo a respeito de drogas, né? Então, nós estaremos aqui explicando o conceito de drogas, a classificação delas e apresentando os problemas que podem vir acompanhados com o uso dessas drogas, principalmente as drogas ilícitas. Lembrem-se, faça da sua vida uma vida feliz, uma vida melhor, sem o uso de drogas. Então, o que são drogas? Já parou para pensar nisso? Esse conceito de droga ele é muito mais abrangente do que a gente pensa. Droga não é só aquilo que a gente ouve falar como maconha, cocaína. O álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, até alguns medicamentos, né? Os medicamentos eles são tipos de drogas, né? E aí tem uma outra pergunta ali, ó, por que algumas drogas são consideradas legais e outras ilegais? Você sabia que existem drogas que são permitidas? Como, por exemplo, o cigarro e o álcool, né? São dois tipos de drogas que são drogas legais, né? É permitido o consumo dessas substâncias, mesmo sabendo que elas são nocivas à saúde humana. Então, droga é toda substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. No Brasil, a legislação define como droga as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Isso na parte, é um contexto voltado para a legislação, né? A questão de leis que regulamenta o que é uma droga ou não. Algumas drogas são consideradas legais e podem ser compradas por qualquer pessoa que tenha maioridade. E aí, como eu falei com vocês, os principais exemplos são cigarro e as bebidas alcoólicas. O alcoolismo é o nome dado à pessoa que é dependente da bebida alcoólica, né? O álcool ele age de modo destrutivo, atacando diretamente o glutamato, né? O que é isso aí? É uma substância química que atua no cérebro das pessoas. E aí isso prejudica diversas funções, como raciocínio e movimento, né? Por isso que a pessoa bêbada, ela parece que está, né? Ela fica com aquele desequilíbrio, fica com um reflexo comprometido. O aumento da concentração de álcool no sangue faz com que a pessoa perca a capacidade de julgamento, a memória, a percepção sensorial e a coordenação motora. Recentemente, a gente teve o caso daquele MC Kevin, que caiu do prédio, né? Ele achou que poderia pular de um andar para o outro e acabou caindo e vindo a falecer, né? O que aconteceu ali? Já foi feita uma perícia, uma investigação, e ele tinha consumido álcool. Ou seja, o juízo dele, o raciocínio dele, estava alterado devido à influência do álcool, né? Ele, com certeza, se tivesse sem efeito de álcool no organismo, ele iria perceber que ele não conseguiria fazer aquela acrobacia que ele acabou tentando fazer e não dando certo, né? O consumo de álcool também está ligado a muitos outros problemas, como, por exemplo, acidentes fatais de trânsito, crimes violentos, suicídio, nascimentos de bebês com sérios defeitos em função do consumo de álcool pelas mães, né, pelas gestantes, o aumento do câncer de mama em mulheres, né? As pessoas que costumam beber com frequência
acabam apresentando uma tolerância ao álcool, pois as células do sistema nervoso central se adaptam à sua presença. O que quer dizer isso? A pessoa ela começa bebendo uma latinha de cerveja por dia. Daqui a pouco, uma latinha de cerveja por dia já não está sendo suficiente para a pessoa. Aí a pessoa já está bebendo 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4. E à medida que vai bebendo, quanto mais vai bebendo, mais o organismo se acostuma com o álcool e aí maior vai ser o consumo de álcool por essa pessoa. Então é por isso que, como dizem, né, tem que se evitar sempre o primeiro gole. Tem que evitar o consumo de álcool, né? Não traz benefício nenhum, somente prejuízos. E aí, então, a pessoa, como eu disse, precisa beber cada vez mais álcool, né? Porque o organismo ele vai se acostumando e os prejuízos só vão aumentando. Além da tolerância, passa a haver a dependência física, sendo necessário o acompanhamento médico para acompanhar o alcoólatra. E existem grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, né? As igrejas fazem um trabalho excelente de recuperação de pessoas que são dependentes, né, de bebida alcoólica. Outras drogas só podem ser compradas com receita médica, isso mesmo. Algumas drogas você acaba adquirindo através de receitas médicas. E outras não podem sequer ser comercializadas oficialmente, porque são consideradas drogas ilegais. Algumas drogas que hoje são proibidas já foram usadas livremente pela humanidade antes de seus efeitos nocivos serem conhecidos. Há indícios que os opiáceos derivados da flor de papoula já eram usados há 8.000 anos atrás. A coca era utilizada pelos povos andinos há 2.000 anos. Essas drogas, que são drogas chamadas naturais, são extraídas de plantas, animais e alguns minerais. Já foram muito estudadas e seus efeitos são bem conhecidos, mas a cada dia surgem novas drogas sintéticas com potencial cada vez mais perigoso. Mas o que são drogas sintéticas? Drogas sintéticas são substâncias ou mistura de substâncias exclusivamente psicoativas, ou seja, que agem no pensamento, na imaginação das pessoas, né? Produzidas através de meios químicos cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza. Por isso que são drogas sintéticas, porque elas não são encontradas na natureza. De modo geral, as drogas que atuam no cérebro, afetando a atividade mental, podem ser de 3 tipos. Nós temos drogas que diminuem a atividade mental. Um exemplo, a gente poderia citar a maconha. Existem drogas que aumentam a atividade mental. A gente poderia citar aqui a cocaína. E drogas que alteram a percepção. A gente poderia citar aqui os comprimidos de êxtase, né, que alteram a percepção da pessoa. Entre as drogas que diminuem a atividade mental, elas também podem ser chamadas de drogas depressoras. Fazem com que o cérebro funcione de forma mais lenta. Essas drogas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. São exemplos ansiolíticos, que são calmantes, tranquilizantes, álcool, inalantes, lança-perfume, narcóticos como morfina, heroína. Antigamente, o lança-perfume era uma coqueluche nos salões, era uma coisa que era frequentemente utilizada por até crianças. E hoje em dia é considerado um entorpecente, né, e seu uso é crime. No Brasil, é uma das drogas mais utilizadas pelos adolescentes, né? Infelizmente, o Brasil tem aí o seu recorde negativo nesse sentido. Drogas que aumentam a atividade mental são também chamadas de estimulantes, fazem o cérebro trabalhar de forma acelerada, e aí a gente tem como exemplos a cafeína, o tabaco, a anfetamina, cocaína, crack. O cigarro, a nicotina, ela se encaixa nos receptores que levam o impulso nervoso ao cérebro, atenuando a fome, o cansaço e gerando uma leve sensação de euforia. Por isso que é um problema. Você usa a primeira vez e aí acaba se tornando dependente da substância.
Ela desempenha também o papel da dopamina, que é um neurotransmissor associado à satisfação e à inibição do apetite. Ou seja, a pessoa ela acaba perdendo a fome, né? Ela acaba não se alimentando direito. Os riscos do fumo são enormes. A gente tem aí câncer de boca, faringe, pulmão, né? Muitos outros problemas de saúde, como infarto, enfisema pulmonar. A cocaína provoca um aumento da produção de dopamina e noradrenalina, que são substâncias estimulantes cerebrais. E a droga, ela causa uma rápida dependência, né? A cocaína, ela causa uma rápida dependência. Na primeira vez que a pessoa utiliza a cocaína, ela já está ali muito dependente daquela substância. Então, realmente é uma situação muito complicada, por isso que tem que se evitar o primeiro contato, a todo jeito. Drogas que alteram a percepção são chamadas de alucinógenas. A gente tem aí cogumelos, alguns tipos de cogumelos, né? O LSD, o êxtase, como eu falei, o haxixe. Aí a gente tem a imagem de algumas dessas substâncias, né? Que são alucinógenas. A gente tem os fungos ali em cima. Embaixo, ali, próximo ao palito de fósforo, a gente tem o LSD. E à direita, os comprimidos de êxtase. Realmente são substâncias que causam muito problemas ao organismo, né? As drogas, todas elas causam muitos problemas ao nosso organismo, exceto aquelas que estejam sendo utilizadas como medicamentos, né? Que, como eu disse para vocês, algumas drogas são drogas legais, são drogas lícitas e que são recomendadas em receitas médicas. Às vezes a pessoa precisa fazer um tratamento para depressão, um tratamento para estresse, né? Precisa ficar entubada e precisa tomar medicamentos que vão tranquilizar a pessoa. Então, são drogas que estão sendo utilizadas por um bom motivo. Mas, de outras formas, qualquer outro tipo de droga, principalmente as ilícitas, deve ser evitada de todo jeito. A pessoa, depois que se torna dependente de droga e tenta deixar de usar a droga, ela entra num estado que é o chamado estado de abstinência. E esse estado de abstinência provoca na pessoa uma série de sintomas, né, que vão desde convulsões a delírios, né, a um comportamento agressivo, né, a uma série de problemas aí que pode surgir na pessoa quando ela está no estado de abstinência, ou seja, quando a pessoa ela é dependente de uma droga e deixa de usar por um longo período, ela entra nesse estado que é o chamado estado de abstinência. E a overdose? A overdose é um termo utilizado cientificamente para denominar a exposição do organismo a grandes quantidades de uma substância química, seja ela um medicamento, ou uma droga ou outros tipos. Então, é quando a pessoa excedeu o limite máximo permitido de consumo de uma determinada substância química. Então, aí a pessoa ela entra num estado de overdose, que também pode até levar à morte da pessoa. Com o conhecimento que a humanidade detém hoje, não é possível saber, antes de ter contato com a droga, se a pessoa vai ou não se tornar dependente. É por isso que a gente recomenda que as pessoas não aceitem o primeiro convite, não experimente as drogas, principalmente as ilícitas, e se puder evitar o consumo de álcool e de cigarro, você só vai estar fazendo bem, só vai estar tratando da sua saúde. Importante ressaltar que a droga tem um custo e muitos dependentes não têm condições financeiras de adquiri-la. E aí acabam entrando no mundo da criminalidade. Então a pessoa se torna dependente da cocaína, da maconha, do álcool, do cigarro, e aí acaba não tendo dinheiro para comprar a droga, e aí ela acaba entrando no mundo da criminalidade, começa a roubar, né? Começa a traficar, e aí os problemas eles só vão aumentando, né? Quem toma a decisão de não usar drogas legais ou ilegais está optando por uma vida mais saudável e por outros tipos de prazer, além de ajudar na construção de uma sociedade menos violenta.
Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Então, drogas, tô fora, tem nada a ver, nada legal. Drogas, se fosse bom, não começava com esse nome, né? Não ia se chamar droga. Por hoje é só, não esquece de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Até a próxima aula.